Sentar um instante. Hoje de manhã, a gente em casa meditando um pouco no Evangelho, na liturgia de hoje, a minha esposa, cadê ela? Está aqui, falou assim para mim: olha a primeira leitura. Aí eu li: Deus está amaldiçoando, não foi isso? Condenando. Aí eu peguei assim na hora, eu li o Evangelho é um Deus que perdoa. Mas a primeira leitura lá no livro de Levítico, o Senhor falou a Moisés e a Arão, para dar um diagnóstico. Se for lepra, deixa ele com a roupa rasgada, com o cabelo bagunçado, que ele ande gritando, impuro. Por que um Deus tão firme, tão duro com um ser humano? E eu não soube responder, porque às vezes a gente também não sabe, a gente não tem. E ali eu pedi para o Senhor que Ele me mostrasse o que é a vontade e essa misericórdia de Deus, que às vezes a gente não entende, não tem o conhecimento. E aí a gente vai entendendo e entrando um pouco no mistério do que aquele povo vivia. A lepra ali, ela era contagiosa. Então era como se fosse numa pandemia, um controle. A pessoa que está com Covid, ela fica isolada. Não foi assim? Quando diante de nós, quando a gente atestava lá positivo, qual era a recomendação? Isola, para que aquilo não se torne uma pandemia maior ainda, como foi. Então a lepra, Deus também tinha esse cuidado com os outros. E aí a gente tem que entender também um pouco o contexto de como eram aquelas pessoas, guerreiros, pessoas grossas. Eu tenho assim, como imaginar aquele cara da roça, aquele cara bruto, grosso, que toma café com pó junto, sabe? Aquele jeito. Então o povo naquela época, eles eram assim também. E a lepra também era contraída de diversas maneiras. E aí eu lendo, quando eu chego na igreja, eu começo a ler toda a liturgia, e tem a segunda leitura do livro de Reis, do profeta Naamã, que cura um leproso. E essa é a grande graça do Evangelho, que é Jesus, que tem esse poder de curar. E aí a gente vai adentrar no mistério da cura e da compaixão de Jesus. Porque qual é a lepra? É uma palavra feia, Antigamente leproso, cachorro, tinha cachorro que tem aquelas doenças. É uma palavra feia. Mas a lepra, qual é a lepra dos dias de hoje? Qual é a lepra? Aquilo que nos tira da presença de Jesus. E Jesus, ele é justamente esse Deus que vai curar. No Evangelho, e é interessante para a gente pegar esse contexto do leproso, porque o leproso, ele era uma pessoa impura, uma pessoa que não andava no meio das multidões, era uma pessoa isolada, marcada negativamente. E ele se ajoelha diante de Jesus. E essa, para mim, é o grande momento de Jesus como Deus. Na última celebração, a gente cantou aquela música da comunidade Povo de Deus, do Hugo, como um Deus tão grande vai se dar por mim. E nessa leitura a gente vê um Deus tão grande para uma pessoa tão suja, tão pequena, tão marginalizada. Eram essas pessoas que Deus queria tocar. E quando o homem se ajoelha e pede: se queres, tem o poder de me curar. Talvez, eu não vou dizer com 100% de certeza, mas a cura que aquele homem queria, talvez não era nem a da pele, não era nem uma cura dermatológica, mas era uma cura da alma. Porque quantos lugares aquele homem queria estar e não podia por conta da sua situação?
Às vezes, quantos ambientes familiares aquele homem queria ter passado nele, não podia por conta da sua situação. Então imagine como o coração daquele homem estava machucado, estava ferido. O sangue que saía da sua pele, às vezes era o mesmo sangue que saía do seu coração. Quantas vezes aquele homem quis estar em lugares com seus familiares e ele não podia, porque ele era considerado impuro. E diante disso, diante de todo esse diagnóstico, ele quebra a barreira, ele se rasga e se joga diante do pé do mestre. Aquele homem poderia ser apedrejado como adúltero. Ele poderia ser apedrejado, porque ele poderia ele contaminar diversas pessoas, ele poderia ser condenado à pena de morte. Mas ele se rasga aos pés do profeta, aos pés de Jesus, porque ele entendeu que Jesus era o único que poderia fazer da minha e da sua vida. E ontem à noite, eu conversando em casa, e eu falava para a Natália que eu quero levar Jesus. Eu sou pecador, eu sou fraco, eu tento apresentar esse Jesus que eu fiz essa experiência com ele e ele mudou a minha vida, como São Paulo. Por isso que eu gosto tanto de São Paulo. São Paulo, ele é aquele homem pecador que perseguia cristão, mas que quando ele faz a experiência com Jesus, ele abandona tudo aquilo e vai viver por Jesus. São Paulo tem uma frase muito impactante na minha vida, e eu tento trazer ela, porque é difícil, mas eu tento trazer. São Paulo vai dizer: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Viver para mim é Cristo, porque você entende que toda a alegria vem do Senhor, toda a alegria vem daquele que provê a alegria. E aí a gente volta para o Evangelho e a gente vai ver a alegria que é tomada no coração daquele homem. Aquele homem não era mais o mesmo. Aquele homem foi curado tanto no seu coração quanto na sua pele. Aquele homem se exaltava de alegria, ele queria gritar: eu fui curado, eu fui tocado por Jesus. Jesus me olhou. E Lu, a gente volta para aquela canção: um Deus tão grande olhou para mim. Um Deus que me curou, um Deus que foi prometido pelos meus pais. Esse Deus está diante de mim. Eu mesmo pequenino, esse Deus me curou. Essa é a experiência. E é engraçado que Jesus fala para ele: não conte nada disso a ninguém. Mas o homem não consegue. Porque, meu irmão e minha irmã, uma vez que nós experimentamos Jesus, nós experimentamos o milagre de Jesus, a gente não é mais o mesmo. O nosso coração transborda, o nosso coração se enche de alegria, porque Deus é diferente. A alegria daquele homem, eu fico assim, imaginando, porque existia uma promessa que viria um Deus. Qual era a maior dificuldade dos judeus aceitar Jesus como Deus? Era porque era um Deus que veio dos pecadores, um Deus fraco, um Deus pobre. Certa vez, Jesus vai dizer: o filho até os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde pousar à noite. Porque era um Deus pobre, um Deus que não tinha ganância. São Francisco de Assis, quando ele começa ali a missão, a única vontade de São Francisco de Assis era viver a radicalidade do Evangelho. Quando São Francisco de Assis rompe com seu pai, São Francisco tira toda a sua veste e entrega a seu pai e fala: nada mais é seu. E veste
e como um monge, como um mendigo, e começa a mendigar nas ruas, pedindo pedras, materiais para reestruturar a igreja de Cristo. E ele não queria nada para juntar. Se a gente puder ver o filme de São Francisco de Assis, ele é muito impactante, que tudo que ele queria era como se fosse Êxodo. A gente lê o livro de Êxodo, que todo dia Deus providenciava os alimentos para o povo do deserto, e não podia juntar. Era São Francisco de Assis. Ele só queria o necessário. Ele só tinha uma sandália, só tinha uma veste, porque ele queria viver a radicalidade do Evangelho, viver aquilo que Jesus ensinava. E São Francisco foi o que foi. São Francisco, quando ele vai ter um encontro com o Papa, São Francisco fala, o Papa na época fala que Deus mostrou para ele em sonhos que um monge saía de trás das montanhas, e esse monge reestruturava a igreja. E São Francisco de Assis relata que Deus chamava ele: Francisco, reestrutura a minha igreja. Reestrutura. E São Francisco de Assis, um coração muito quebrado, achava que era uma capelinha que existia na montanha. Então, aquela capelinha estava desativada. São Francisco de Assis ia lá reformar, era a vontade de Deus. Mas não, Deus queria que São Francisco de Assis reestruturasse a igreja de Cristo. São Francisco de Assis, ele tem essa missão como pessoa particular de Deus. E aí a gente consegue enxergar no Evangelho de Jesus essa misericórdia desse Deus, que é tão grande, mas se vem para os pequenos. E aquele homem, ele não conseguia se conter. Porque imagina, você passa a sua vida inteira sofrendo apontamentos, perseguições, injúrias, as pessoas te maldizem, e de repente esse Deus tão grande, mas tão grande, olha para aquele homem tão pequeno. E essa é a graça do Evangelho de Jesus. Jesus não faz distinção. Jesus, ele quer o meu e o seu coração, independente se você tem uma oratória boa, se você fala bem, se você canta bem. Jesus não olha isso. Jesus quer o meu e o seu coração, e não importa o que vivemos, não importa o que passamos, Jesus quer o meu e o seu coração. Quer esse coração. E Jesus vai lembrar a lei de Moisés. Olha, eu não estou mais sendo julgado. Aqui, ó, eu fui purificado. E o que é isso que me afasta das pessoas? E isso é interessante também no cristianismo, porque o leproso era aquele que vivia isolado. O pastor era a profissão mais discriminada que existia, ficava fedendo, sujo, né? Hoje a gente tem a figura do bom pastor. Cadê o bom pastor? Aqui. A gente é um Deus, um pastor bonito, né? A ovelha branquinha lá no colo dele, com um cajadinho, a outra comendo graminha. Não é uma imagem bonita? Mas o pastor não era assim. O pastor se sujava. As vestes do pastor eram rasgadas, porque ele se atracava com lobos, com leões que atacavam o seu rebanho. A gente fala na semana do bom pastor, o pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Mas a gente entende o que é dar a vida? É dar a vida pelas ovelhas. É se lutar como Davi. Então a profissão de pastor era uma profissão suja, indigna, né? E Jesus é o bom pastor. Jesus é o agricultor. Jesus, ele é esse Deus que vai trazer todos esses marginalizados e descriminalizados para dentro da comunidade cristã. E aí os judeus olhavam: mas esse cara é louco, esse cara come com a pecadora, ele janta na casa do cobrador de impostos, do ladrão. E aí é que está a grande diferença para mim, porque às vezes a gente cai num discurso demagógico,
Que a gente, então eu tenho, sim, nós temos que amar sim o pecador, o ladrão, o traficante, mas temos que apresentar esse Jesus que tem o poder de mudar a vida, porque essa é a graça. Porque se fosse para o pecador continuar no pecado, Jesus não precisava vir. Jesus vem para que o pecador saia do pecado. O que Lázaro fala quando tem esse... Zaqueu, desculpa, eu estou confundindo aqui já. A gente fala, muito confunde. O que Zaqueu fala quando Jesus fala para ele: desça que hoje eu vou entrar na sua casa? A salvação entrou na sua casa. O que Zaqueu vai responder? Todo aquele que eu roubei, eu restituirei. E vou doar metade dos meus bens aos pobres. Porque ele reconheceu que ele errava e ele não quer mais viver aquela vida. Essa é a experiência que Jesus nos chama a viver. Jesus, quando nos cura de uma doença, como cura o leproso no Evangelho, o leproso não vive mais como leproso. Ele foi purificado, ele não vai viver mais isolado. Às vezes a gente tem até vícios, né? Quando Jesus nos cura, a gente tem vícios. Não posso fazer isso porque eu tenho aquela doença. Mas Jesus não curou. E às vezes a gente tem esses vícios. Quando Jesus nos chama a viver o Evangelho, Ele não olha o que fizemos atrás, mas Ele olha o que iremos fazer para frente. E a oração, ela é essa ferramenta que nos ensina a viver segundo a vontade de Jesus. Que a carne morra, como a carta de São Paulo aos Gálatas. Que nós possamos matar a carne e viver pelo Espírito. Mas é através da oração. Porque querer, nós não queremos. Eu não quero. Eu não quero. E não posso ter vergonha de assumir isso. Eu não quero. Mas quando eu experimento Jesus na vida do meu irmão, quando eu experimento Jesus na minha vida, quando eu consigo experimentar Jesus, eu quero experimentar mais Jesus. É difícil o que eu vou falar agora, mas é como uma droga. A droga é ruim? Não. A droga não é ruim. Não. Quem fala que a droga é ruim está mentindo. A droga não é ruim, a droga é boa. O ruim é as consequências que ela vai nos causar. As consequências. O pecado é ruim? Não. O pecado não é ruim. Quem fala que o pecado é ruim está mentindo. E o demônio, quando vai nos seduzir, nesse ponto ele não mente. Porque o pecado é bom. O ruim é as consequências que o pecado traz para a nossa vida. E quando experimentamos Jesus, nós experimentamos o inverso. O inverso, que é o experimentar a glória de Deus. A gente fica bobo, a gente fica besta. Eu vou relatar para vocês uma experiência que eu tive. Eu tive com Deus em 2013. Eu comecei a me conhecer na renovação carismática. Isso tem mais de 10 anos. Aí, mais de 10 anos. Mais de 10 anos, eu estou ficando velho. A barba fica branca. Eu tirei, para não dar trabalho de pintar. E aí, eu comecei a experimentar a Deus. Aí eu lembro que era esse período de carnaval. Era esse período de carnaval. E aí, eu, no meio do carnaval, no meio da folia, porque eu gostava, eu sou normal, eu gostava de bagunça. Quem me conhece aqui há mais tempo, a Sueli lá, sabe, ela bagunceira ou não era, Sueli? Ah lá, nem responde, a mamãe sofria. E eu gostava, mas eu comecei a experimentar Jesus. E eu lembro, porque assim, a minha cabeça é um pouco meio bagunçada, eu converso comigo mesmo, eu discuto comigo, às vezes até falo sozinho, cabeça. E eu lembro que eu estava no carnaval, e como se uma voz falasse na minha cabeça, eu no meio daquela bagunça, os meus amigos ali, pô, você é o cara,
e eu bebendo, e várias coisas. E eu falei assim: eu vou entrar para a igreja agora não. Se eu for entrar, só depois do carnaval. É ruim, não vou comprometer com Deus agora não. Porque eu sempre tive uma vantagem. Muitas vezes eu já questionei a existência de Deus, tá? Isso é normal. A nossa fé é igual uma montanha russa. Às vezes é lá em cima, às vezes lá embaixo. E tinha vezes que eu perguntava: será que Deus existe? Eu acho que isso acontece com todo mundo, mas comigo aconteceu. E aí, mas só que eu sempre tive muito medo. E eu falei assim: se existe, eu não vou brincar. Porque se não existir, eu não estou perdendo nada. Mas se existir, eu não vou brincar com as coisas de Deus. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu lembro que uma vez, eu pequeno, a minha mãe, ela não sabe disso até hoje, tadinha. Ela me botou para assistir a novena do Divino Pai Eterno. Porque ela, naquele dia ela não poderia estar. Acho que passa na TV, e no final o Padre Robson abençoava a água. E a minha mãe seguindo a novena não queria quebrar. Ela falou assim: você assiste a novena, no final o Padre abençoa a água para me tomar. E fez na cara. Eu não ia assistir novena nada, não. Deixa. Eu estava vendo meu desenho. E aí a minha mãe chamou: você assistiu a novena? Assisti. Ah, tá abençoado. Mas aquilo me deu um remorso, que a partir daquele dia eu comecei a assistir a novena da minha mãe. Eu, o quê? Vai que Deus está vendo, pô. Deus sabe que eu menti. Eu falei: o quê? Tá maluco? E eu vou assistir agora, que Deus vai me perdoar. Então eu sempre tive esse medo. E naquele momento, eu olhei para Deus e falei assim: ah, Senhor, eu não vou comprometer contigo agora não. Aquele meu jeitão, molecão. Eu falei: Senhor, eu não vou comprometer com o Senhor agora não. Se for para me comprometer, que seja depois do carnaval. Agora não quero papo com o Senhor não. E é como se Jesus falasse: então tá bom, é assim que você quer, é assim que vai ser. E depois daquele carnaval, eu passei um ano na minha vida me entregando cada dia mais para o Senhor, cada dia mais. E eu tinha sede, eu buscava, eu ia nos grupos de orações, eu ia nas missas, e eu ia. Aí teve um rebanhão de carnaval. Fazia exatos um ano daquele momento que eu tive no carnaval, daquele momento que eu estava prestes a vivenciar. Porque o meu maior medo de estar diante de Deus era estar com o coração sedento para continuar experimentando as coisas que eu experimentava antes. O meu maior medo era: eu queria ser de Deus, mas eu não queria mais gostar daquilo que eu gostava. Isso é muito difícil, porque isso é enraizado em nós. Às vezes você fala assim: ah, eu vou fazer jejum, eu gosto tanto de comer carne, eu gosto tanto de tomar minha cerveja, então eu vou entregar isso a Deus, eu vou tirar isso de mim porque eu gosto. E eu tinha esse medo. Eu estou dizendo que beber cerveja é errado, não. Eu estou falando do jejum, que é um propósito que às vezes a gente faz para Deus. E aí eu tinha esse medo. E aí no rebanho de carnaval eu esquecia de tudo aquilo. Esquecia, experimentando a Deus. E ali eu tive o meu primeiro encontro com Deus, igual São Paulo teve. São Paulo ficou cego, de tamanha era a graça de Deus. E eu experimentei Deus ali na minha vida. E aquela mesma voz, desculpa, a mesma voz não, da mesma maneira que aquela voz falou na minha cabeça, que se eu me entregasse para Deus, eu não iria experimentar aquele carnaval mais, Deus falou na minha cabeça: é essa felicidade que eu quero para a sua vida. Essa é a vida que eu quero para você. E meus irmãos, eu confesso para vocês que eu nunca me senti tão completo quando eu estou na presença de Deus. Eu não sinto falta de nada, porque Deus me preenche. São Paulo vai dizer: sedes meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Eu não convido vocês a me imitarem, porque eu também sou fraco, eu também sou pecador. Às vezes eu não quero estar na comunidade, e é por isso que Cristo nos chama a viver em comunidade. É por isso que Cristo nos chama a viver em unidade, porque quando eu não quero,
a Josenice vai lá e me manda uma mensagem: irmão, estou pensando nessa música para adoração. E eu escuto a música e Deus toca no meu coração, porque é assim que é feita a igreja. É quando eu não quero, a minha esposa fala assim: você tem que ir, você tem que ir. Aí é quando eu falo assim: não dá. Jesus fala: dá, mas é através dos irmãos. E quando nós abrimos os nossos ouvidos a ouvir aquilo que o irmão, seja ele quem for, tem para nos dizer, a gente cresce como pessoa, cresce como igreja. A igreja vai dar frutos. A gente tem o poder de curar a lepra espiritual.